18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito bem, boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você que está aí na sequência da melhor programação de Manaus, do melhor Mix do Brasil a partir de agora, hein? Eu, Carlos Júnior, Karime Leão, Ari Guedes e toda a equipe de jornalismo da Rádio Mix FM, do programa 18 horas. Vamos juntos, hein? Com você. Juntos até às 7 da noite, levando a informação, a notícia nesta terça-feira, dia 22 de setembro do ano aí de 2020. Karime Leão, tudo bem? Tudo ótimo, tudo lindo e maravilhoso. Muito boa noite pra você. Obrigada pela sua companhia. Você que está sintonizado aí na 100,7. É isso aí, Carlão. Estamos juntos sim até às 7 da noite com muita informação pra você aqui no programa 18 horas. Um alô especial pra galera do Mano, do aplicativo Mano, Karime Leão. Sejam bem-vindos. Muito obrigada aí pela audiência de vocês. E se você quiser também conferir e assistir ao nosso programa, é só ir lá no 18horas.com.br e também no nosso canal do YouTube. Karime, tá tudo sendo adiado aí, né? Em virtude, em função, né, dessa pandemia que nós estamos passando aí nesses últimos, 6 meses já, né, Karime? Desde março, né, Carlão? Desde março. Então, ó, depois do Carnaval, do Réveillon e outras grandes festas, né, que já foram adiadas por causa da pandemia do novo coronavírus, agora é a vez aí da tradicional, corrida de São Silvestre, que vai ser adiada agora para o ano que vem. Pois é, Carlão, os organizadores da Corrida Internacional de São Silvestre decidiram nesta terça-feira adiar o evento para o dia 11 de julho do ano que vem, por conta, é claro, da pandemia do novo coronavírus. Essa é a primeira vez, gente, que a prova não vai acontecer desde 1925, quando a corrida foi criada. Tradicionalmente a corrida acontece na cidade de São Paulo todo dia 31 de dezembro e reúne milhares de corredores profissionais e também amadores aí do mundo inteiro, né? Uma corrida internacional que acontece lá em São Paulo, a corrida de São Silvestre. Segundo a comissão organizadora, a decisão pela transferência levou em consideração a instabilidade aí, né, do cenário atual, onde os decretos de quarentena estão sendo postergados e que não existe ainda uma definição de retorno das corridas de rua por até o mês de dezembro. Pois é, e com a decisão, a previsão é que o ano de 2021 conte com 2 edições do evento, uma no dia 11 de julho e outra na tradicional data de 31 de dezembro. Tomara, e até lá, né, Carlão? Uma vacina aí já esteja, né, a vacina já esteja liberada para todos, não é? Falando em vacina, Karime, e a vacina russa? Quantas anda a vacina Pois é, russa? a Sputnik 5, né, já tomou conta, já foi liberada, foi anunciada em agosto, a primeira vacina, né, a ser liberada, né, contra a Covid-19, e até o estado da Bahia importou também alguns lotes da Bahia, estão da vacina está sendo usada lá no estado, né. Agora, hoje, nesta terça-feira, a Rússia anunciou que vai registrar a segunda vacina contra a Covid-19 até o dia 15 de outubro. O Instituto da Sibéria concluiu a fase 1 dos testes em humanos na semana passada. Então vamos ver que nós já vamos ter uma segunda vacina contra a Covid-19 produzida na Rússia. A Sputnik 5, já essa vai ser o quê? Será? Não tem nome ainda. Essa ainda não tem nome, tá? Ainda não tem nome. Mas no total, Carlão, são mais de 180 vacinas em potencial que estão sendo desenvolvidas em todo o mundo para tentar deter a pandemia de coronavírus. Ao menos 9 estão na terceira e última fase de testes em humanos, isso de acordo com os dados da Organização Mundial da Saúde. Tomara que pelo menos uma dê certo, né, Karime? Ainda não tem nada ainda. Pois é, ainda não tem, vamos lá. A gente sabe que aqui no Brasil tem aquela da Oxford, né? Tem aquela da... Tem uma que teve cancelada, inclusive. Não, foi momentaneamente cancelada. Porque teve um problema com um dos participantes. Exato, né? foi um dos pacientes que foi testado, exato, lá no Reino Unido, ele teve uma reação, então ela foi suspensa, né,
né, durante um tempo, mas já voltou a ser liberada para os testes, né? Então, esse teste dessa da Oxford acontece aqui no Brasil também, assim como a do Instituto lá da China, AstraZeneca, né, com o Instituto Butantan de São Paulo. Então, essa outra vacina também está sendo testada aqui no Brasil. Vamos torcer, né? Sim, muito bem. 6h05 em Manaus. Mais uma vez, boa noite para você em 100,7 no melhor mix do Brasil. Até às 7 você confere mais uma edição do programa 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha aí, foi divulgada hoje a primeira pesquisa eleitoral depois da realização das convenções partidárias. Segundo o Instituto Pontual, Amazonino Mendes, do Podemos, não só manteve a liderança isolada, como também ampliou a vantagem sobre o segundo colocado. Se as eleições fossem hoje, Amazonino Mendes teria 32,5% das intenções de votos contra 15% do segundo colocado, Davi Almeida, do Avante. Essa diferença vem aumentando desde o início deste ano. E segundo a pesquisa, o terceiro colocado seria Alberto Neto, do Republicanos, com 7,5%. Seguido aí de José Ricardo, do PT, com 6,4%. Na quinta colocação está o ex-prefeito Alfredo Nascimento, do PL, com 5% dos votos. E o Coronel Menezes, do Patriota, aparece na sexta colocação com 3,7%. E nas últimas posições aparecem aí Ricardo Nicolau, do PSD, com 1,9%, Chico Preto, do Democracia Cristã, com 1,5%, Romero Reis, do Partido Novo, com 0,4%, e empatados com 0,1% estão Gilberto Vasconcelos, do PSTU, e Marcelo Amil, que é do PCdoB. Pois é, Carlão, ainda segundo a pesquisa, os indecisos somam 10,1%, e os que votariam em branco ou nulo são 15,8%. E num cenário, né, de segundo turno, Amazonino Mendes venceria com folga Davi Almeida. Segundo a pesquisa da Pontual, Amazonino Mendes teria 45,7% contra apenas 30,6% de Davi Almeida. Essa, inclusive, é a maior vantagem desde que o Instituto iniciou série de pesquisas. A pesquisa do Instituto Pontual, divulgada nesta terça-feira, foi realizada entre os dias 17 e 22 deste mês e está registrada no TRE sob o número 00425/2020 e tem margem de erro de 3 pontos percentuais para mais e para menos em intervalo de confiança de 95%. Você está ouvindo 18 horas. 97 eleitores conquistam o direito de votar com o nome social em Manaus. Esse direito é garantido às pessoas transexuais e travestis desde o ano de 2018. E segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, são 9.985 eleitores em todo o Brasil que vão usar o nome alternativo para votar este ano, como explica a repórter Nathalie Moraes. Para a maioria dos manauaras, votar é um processo simples. Basta apresentar o título de eleitor ou outro documento com foto para ser reconhecido. E então, escolher os seus representantes para os próximos 4 anos na urna eletrônica. Mas para as pessoas transexuais e travestis que não identificam com o gênero com o qual nasceram, isso nem sempre foi tão fácil, não. Por muito tempo, o título de eleitor mostrava o nome de nascimento da pessoa, o que causava um certo constrangimento na hora de apresentar o documento. Foi pensando em evitar esse tipo de situação e garantir o direito das pessoas trans e travestis de votar que o Tribunal Superior Eleitoral publicou uma resolução que regulamenta a inclusão do nome social no cadastro de eleitores. Com isso, hoje só aqui em Manaus temos 97 eleitores que podem votar usando o nome que escolheram para viver. Em todo o país, 9.985 eleitores com nome social estão aptos a votar nestas eleições. O presidente da Associação Manifesta LGBT+, Gabriel Mota, falou sobre essa conquista que deve ser comemorada e é resultado de muitas lutas da população trans. Qualquer iniciativa por parte dos governos que incentivem
preventiva e o respeito à vida de pessoas trans, ela é um grande avanço. Esse quantitativo de pessoas que vocês fizeram a pesquisa indica uma quantidade de pessoas que vão ter finalmente o seu nome respeitado e, consequentemente, a não violação dos seus direitos humanos. Algo que já vem sendo superado na saúde, na educação e agora no momento decisivo e principal das cidades, que são as eleições. Não há dúvida de que é uma grande conquista para a comunidade trans, ainda que hoje já haja um avanço maior, que seja a possibilidade da retificação do nome, mas enquanto algumas pessoas trans ainda não conseguiram fazer essa retificação, o uso e o respeito do nome social já significa muito. Para utilizar o nome social, é preciso preencher um requerimento de alistamento eleitoral em um cartório eleitoral. Nathalie Moraes, para o 18 horas. 18 horas. O Tribunal de Contas do Estado enviou à Justiça Eleitoral nova lista de gestores com contas reprovadas, aqueles considerados fichas sujas e que pela lei da ficha limpa não vão poder se candidatar na eleição deste ano. A nova lista traz 55 novas alterações e 616 nomes de gestores com contas reprovadas. Pois é, Carlão, a lista é uma atualização da primeira relação de gestores e ex-gestores enviada para a Justiça Eleitoral para auxiliar a Procuradoria Regional Eleitoral no Amazonas do Ministério Público e o Tribunal Regional Eleitoral no momento de avaliar os registros de candidatura, a barrar esses gestores nos termos da nova lei da ficha limpa, que considera os julgamentos dos tribunais de contas como um dos critérios para decretar a inelegibilidade. Entre os gestores que foram excluídos e que podem concorrer nesta eleição sem problema está o prefeito de Parintins, que é o Bigacia, que este ano tenta a reeleição na ilha Tupinambarana. Entre os nomes que foram mantidos está a do ex-vice-prefeito e ex-deputado federal Issa Abraão, do PDT, que após a divulgação da lista, renunciou à pré-candidatura a prefeito e passou a apoiar a candidatura de Ricardo Nicolau à Prefeitura de Manaus. Issa teve suas contas reprovadas como vice-prefeito de Manaus e como secretário de obras de Manaus. Vale lembrar, que os gestores foram excluídos da lista entregue à Justiça Eleitoral a partir da interposição de recursos com efeito suspensivo ou pedidos de cautelares acatados pela presidência do TSE. E além disso, há gestores que tiveram o nome excluído da lista inicialmente entregue, uma vez que ainda estavam no período de recurso do acórdão que julgou as contas irregulares. E para conferir todos os 616 nomes considerados fichas sujas pelo TCE, você pode ir lá no 18horas.com.br ou direto no site do próprio TCE. Você está ouvindo 18 horas. Olha, o deputado Wilker Barreto denuncia a situação caótica em hospitais de Manaus causada pela falta de tomógrafos. Durante a sessão plenária realizada na manhã de hoje na Assembleia Legislativa, os deputados debateram sobre a situação de 23 pacientes com traumatismo craniano que estão correndo risco de vida no hospital e pronto-socorro João Lúcio pela falta de um exame de tomografia. A repórter Nathalie Moraes acompanhou toda essa movimentação e tem os detalhes. A falta de tomógrafos nos hospitais públicos de Manaus, mais uma vez, foi pauta durante a sessão plenária na Assembleia Legislativa. O deputado estadual Wilker Barreto fez um alerta para os demais deputados sobre a falta de tomógrafos nos principais hospitais públicos, que continuam causando transtornos aos pacientes. Segundo denúncias recebidas pelo parlamentar, o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio teve um final de semana caótico, com mais de 20 pacientes aguardando por exames de tomografia na unidade, considerada referência em atendimentos neurológicos aqui no Amazonas. Recebi uma denúncia materializada que o final de semana no João Lúcio foi um caos no que diz respeito à necessidade de pacientes com traumatismo craniano no politrauma do hospital referência neurológico sem tomografia. Um problema que derrame não espera, acidente não espera,
Neste meio tempo, nós não podemos impor aos nossos irmãos senão a morte ou sequelas irreversíveis. O deputado aproveitou a sessão para pedir novamente que o governo do estado recorra à rede privada para a realização de exames de tomografia. Faço mais uma vez um apelo ao governo que ele resolva, encontre uma saída para que os irmãos dos prontos socorros João Lúcio, 28 de agosto, e Platão Araújo tenham à sua disposição tomógrafos para que eles possam ter um diagnóstico. Hospitais como João Lúcio e Platão Araújo estão há mais de um mês sem a realização de tomografias pela falta do aparelho. Por meio de nota, a Secretaria de Estado de Saúde do Estado informou que adquiriu 4 novos tomógrafos para as principais unidades de saúde aqui da capital, entre elas o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio. Os equipamentos atuais estão obsoletos e não eram trocados há mais de 15 anos, em virtude do grande número de exames de tomografias realizados nas unidades, principalmente por conta do pico do novo coronavírus, um aumento de 30%, esses equipamentos teriam sido sobrecarregados, segundo a Secretaria. A Secretaria de Saúde não respondeu quando chegam os novos aparelhos e o porquê que esses exames não podem ser realizados na rede privada. Nathalie Moraes, para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Economia. E os empresários estão otimistas com as vendas para o Dia das Crianças, né? Isso, a expectativa toda é o quê? Aquecer as vendas no meio da pandemia do novo coronavírus. Vamos conferir mais detalhes agora na reportagem de Odiné Araújo. Na atividade comercial existem 3 datas importantes dentro do calendário de vendas: Natal, Dia das Mães e Dia das Crianças. Empresários lamentam que a segunda maior data, o Dia das Mães, tenha sido perdida com o comércio fechado por causa da pandemia de Covid-19. Eles agora depositam as expectativas nas vendas do Dia das Crianças, a terceira maior data além do Natal, considerado a melhor data de vendas para o comércio. De acordo com o presidente em exercício da Federação Comercial do Amazonas, Aderson Frota, os empresários também estão otimistas com a Black Friday, que entrou para o calendário do comércio como mais uma esperança de vendas. Mas agora nós vamos ter o Dia das Crianças, o Black Friday e o Natal, que é a data maior de toda a atividade comercial. Nós estamos otimistas, nós esperamos que o comércio se recupere desses dias em que nós tivemos com as portas cerradas, mas nós estamos, acima de tudo, otimistas pela retomada que o comércio está demonstrando que vai fazer. De acordo com pesquisa do IBGE, em todo o país, de mais de 3 milhões de empresas em funcionamento na primeira quinzena de agosto, 38,6% ainda perceberam impactos negativos da pandemia em suas atividades. Na região norte, a pesquisa revela que 4 a cada 10 empresas sentiram o efeito negativo da pandemia. Aqui em Manaus, as lojas de produtos não essenciais ficaram fechadas por mais de 100 dias e os lojistas apostam nesses últimos 3 meses do ano para ganhar um fôlego, conforme o presidente em exercício da FEComércio. Nós sabemos que agora nós temos os 3 meses muito fortes do ponto de vista comercial, mas não sabemos o desgaste que aconteceu nos meses em que houve o fechamento pela pandemia. Mas nós acreditamos que o comércio que teve agora, no mês de setembro, a Semana Brasil, onde muitas empresas movimentaram as suas atividades, movimentaram as suas vendas através de promoções, de liquidações, de facilidade de pagamento, nós esperamos que esse mesmo espírito, esse mesmo impulso que nós tivemos na Semana Brasil, nós tenhamos agora. Odiné Araújo para o 18 horas. 18 horas. Muito bem, setembro é o mês de conscientizar pais e responsáveis sobre o combate ao câncer infanto-juvenil, muito importante, hein? É a campanha Setembro Dourado. Exato, Carlão. E segundo os especialistas, se for diagnosticado precocemente e tratado em centros especializados, as crianças e os adolescentes com câncer têm 80% de chances de cura. A repórter Nathalie Moraes tem os detalhes desta campanha que tem o objetivo de salvar vidas.
Gabriela Andrade descobriu que tinha câncer quando tinha apenas 5 anos de idade e travou uma dura batalha para sobreviver. Batalha essa que deixaram algumas marcas, que até hoje, aos 27 anos, a jovem jornalista não consegue esquecer. Foi um período muito difícil, principalmente porque eu era uma criança e tinha que iniciar os estudos. Minha vida hoje em dia é basicamente normal, eu sou jornalista, consegui concluir a faculdade no ano de 2018. Felizmente, a história da Gabi só pode ser contada hoje por conta da descoberta precoce, já que em uma descoberta precoce da doença, as chances em crianças são maiores que 80%, segundo o Instituto Nacional do Câncer. A pediatra Silvia Brandalize disse que ainda são muitos os desafios a serem superados. O grande desafio é enfrentar a parte do ensino dos programas de medicina, enfrentar a classificação e hierarquização do centro de referência, oferecer de maneira irrestrita medicamentos de qualidade. E o que é mais importante, o poder público monitorar os resultados de cura. Então, fique atento aos sinais em suas crianças, como palidez progressiva, sangramento, manchas roxas sem relação combatidas, febre prolongada e dores de cabeças persistentes. São sintomas dos principais cânceres que aparecem na infância, que são, em geral, leucemia, linfomas e tumor cerebral. Nathalie Moraes, para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Ok, 6 horas e 21 minutos em Manaus. Boa noite para você em 100,7 na sintonia certa aí no melhor mix do Brasil. O programa 18 horas até às 7 da noite. Nós vamos abrir agora, hein, a playlist do 18 horas. E recentemente a Anitta, ela mesma, lançou a faixa Me Gusta. E adivinha, hein? A música já alcançou os rankings globais, sem contar que aqui no Brasil a faixa ficou em primeiro lugar na lista de mais tocadas do país. Me Gusta tem participação da rapper Cardi B. Carlão, e não é só isso não, viu? Ó, no ranking global, a música alcançou a posição de número 24, com mais de 2 milhões de reproduções, isso só em 24 horas. Pra gente ter uma noção aí desse sucesso, no YouTube o clipe oficial já passa de 18 milhões de visualizações. Então vamos de música. Vamos abrir a playlist de hoje aqui do 18 horas com Me Gusta. 18 horas. Também a playlist de hoje, hein? Anitta, né? Que já alcançou aí os rankings globais e já é uma das mais tocadas do país. A música Me Gusta em 100,7, a primeira da playlist no 18 horas de hoje. Mix. Bem, agora nós vamos conferir a previsão do tempo para esta noite com Karime Leão. Previsão do tempo. E segundo informações do Clima Tempo, a previsão é de chuva rápida durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 23 graus e a máxima pode chegar a 34 graus. As chances de chuva são de 80% e a umidade relativa do ar pode chegar a 86%. Agora 6h26, boa noite. Mix. O Tribunal de Contas do Estado suspende contrato milionário do governo do Amazonas por falta de licenciamento ambiental. E o contrato era para pavimentar uma estrada no município de Quari. Vamos conferir mais detalhes sobre essa história agora na reportagem de Odiné Araújo. O contrato suspenso pelo Tribunal de Contas do Estado é no valor de R$16.368.000. Esse valor seria para pavimentar uma estrada que vai interligar a sede da cidade de Coari às comunidades de Itapéua e Guarabira, áreas rurais em meio à floresta amazônica. O pedido de suspensão do contrato foi feito pelo Ministério Público do Estado. O conselheiro Érico Desterro atendeu ao pedido, segundo ele, por falta de licenciamento ambiental. Atendendo a uma representação do Ministério Público que atua junto ao Tribunal de Contas, eu suspendi temporariamente uma obra de pavimentação de uma estrada que não apresenta na documentação encaminhada ao Tribunal de Contas os documentos relacionados ao impacto ambiental dessa obra de engenharia.
A obra do governo inclui serviços de construção, com pavimentação, drenagem e sinalização em mais de 19 quilômetros de extensão da estrada. De acordo com o governo do estado, a obra já tem 18% de execução e está gerando 150 empregos diretos e indiretos. Mas, segundo o parecer do conselheiro, a suspensão da obra milionária do governo do estado se dá devido a possível episódio de ilicitude e má gestão de obra pública. Como se trata de uma obra em meio à floresta, é necessário a aprovação de estudo de danos ao meio ambiente, conforme determinado pela Constituição brasileira. Essa obra é tipicamente uma situação em que há necessidade de documentação dos órgãos ambientais sobre os impactos ambientais e, evidentemente, tudo o que é necessário fazer para compensar esses impactos. E essa documentação está ausente dos documentos que deveriam compor o processo no Tribunal de Contas. O TCE enviou solicitação à CEINFRA, Secretaria de Infraestrutura do Governo do Estado, pedindo todos os documentos ambientais. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E o presidente Jair Bolsonaro usou seu discurso de abertura na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas nesta terça-feira para denunciar que é vítima de uma campanha de desinformação e defender as políticas de seu governo diante da pandemia de coronavírus e das queimadas na Amazônia e no Pantanal. Vamos conferir mais detalhes agora com a repórter Cíntia Blink. Como de costume, o Brasil abriu a reunião da Assembleia Geral da ONU. E para começar o discurso, o presidente Jair Bolsonaro lamentou as mortes causadas pela Covid-19 e falou que coube à União apenas o repasse de dinheiro. Por decisão judicial, todas as medidas de isolamento e restrições de liberdade foram delegadas a cada um dos 27 governadores das unidades da federação. Ao presidente, coube envio de recursos e meios a todo o país. Como aconteceu em grande parte do mundo, a economia, a gente vê depois, quase trouxeram o caos social ao país. O presidente, que participa pelo segundo ano da Assembleia, destacou a força da produção rural do Brasil. No Brasil, apesar da crise mundial, a produção rural não parou. O homem do campo trabalhou como nunca. Produziu, como sempre, alimentos para mais de 1 bilhão de pessoas. O Brasil contribuiu para que o mundo continuasse alimentado. Quando o assunto foi meio ambiente, Bolsonaro falou que há fake news sobre o desmatamento da Amazônia e do Pantanal. Nosso agronegócio continua pujante e, acima de tudo, possuindo e respeitando a melhor legislação ambiental do planeta. Mesmo assim, somos vítimas de uma das mais brutais campanhas de desinformação sobre a Amazônia e o Pantanal. A Amazônia brasileira é sabidamente riquíssima. Isso explica o apoio de instituições internacionais a essa campanha escorada em interesses escusos que se unem a associações brasileiras, aproveitadoras e patrióticas, com o objetivo de prejudicar o governo e o próprio Brasil. O presidente também falou sobre a relação com o país vizinho, Venezuela. Segundo Jair, o Brasil cumpre seu papel com os refugiados. Não é só na preservação ambiental que o país se destaca. No campo humanitário e dos direitos humanos, o Brasil vem sendo referência internacional pelo compromisso e pela dedicação no apoio prestado aos refugiados venezuelanos, que chegam ao Brasil a partir da fronteira no estado de Roraima. A Operação Acolhida, encabeçada pelo Ministério da Defesa, recebeu quase 400 mil venezuelanos deslocados devido à grave crise política e econômica gerada pela ditadura bolivariana. O discurso do presidente do Brasil também contou com um apelo aos países pela liberdade religiosa e contra a cristofobia. Bolsonaro concluiu dizendo que o Brasil é um país conservador, cristão e que tem a família como base. O senador Plínio Valério disse que gostou do discurso do presidente.
começo do discurso do presidente, eu acho que ali foi que ele foi feliz. Ele disse ao mundo inteiro que o Brasil sofre uma das campanhas mais ferozes de todos os tempos em relação ao desmatamento da Amazônia, que é muita mentira. E a partir daí ele foi dando os números. Atendimento daquele auxílio emergencial a 65 milhões de brasileiros, que a produção rural não parou, continuou produzindo. E o deputado federal José Ricardo lamentou as falas de Jair Bolsonaro. É lamentável esse discurso do presidente da República na ONU, porque é um discurso contra o Brasil, contra as instituições, contra aqueles que estão defendendo de verdade o Brasil, que são os indígenas, que são os trabalhadores. Cíntia Blink, para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Entrevista do dia. E o nosso entrevistado de hoje é o promotor de justiça Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior, de 48 anos, nomeado na semana passada pelo governador Wilson Lima para o cargo de Procurador-Geral de Justiça para o biênio 2020-2022. Ele foi o segundo mais votado na eleição do Ministério Público e a posse está marcada para o dia 15 de outubro. Muito boa noite, promotor e Procurador-Geral nomeado. Seja muito bem-vindo ao programa 18 horas. Tudo bem? Tudo bem, boa noite, Karine, boa noite, ouvintes da Rádio Mix. Muito obrigada pela sua entrevista, pela possibilidade de se abrir na agenda e um espaço para conversar com a gente aqui do 18 horas. Então, o senhor atribui a sua nomeação pelo governador, né? Aqui o senhor atribui, mesmo sendo o segundo mais votado na lista tríplice. A relação da lista tríplice, ela, em tese, ela legitima os 3 candidatos que foram escolhidos para a classe, né? Então, todos os 3 têm legitimidade para a escolha do governador e fico muito grato, muito satisfeito pela escolha que ele fez, já que já era minha terceira eleição consecutiva, né, em busca desse sonho que é chefiar a nossa instituição do Ministério Público. E as 3 vezes que eu concorri, eu compus a lista. Isso denota que a classe tem uma deferência e um respeito muito grande pelo meu nome também. Ok, e quais são as suas prioridades aí para a gestão que começa, né, agora já em outubro? E quais são também as principais deficiências, né, já vista aí pelo Ministério Público Estadual hoje, do Ministério Público Estadual hoje? Olha, Carlos, nós temos como desafio maior no início dessa gestão, principalmente em razão do que se encontra a economia do nosso país como um todo, né? Diante da pandemia do Covid, é atingir uma gestão com economicidade, né? E eficiência na forma de lidar com o bem público nosso, que vamos gerir, né? Com transparência e proatividade. Então, nós vamos superar algumas metas em busca de justamente se colocar nessa diversidade como uma motriz, né? Uma força para que a gente consiga levar o cidadão amazonense aquilo que o Ministério Público tem como missão institucional, que é servir a sociedade, garantindo a cidadania. E o que pode ser feito para o Ministério Público agir preventivamente e evitar a corrupção assim nas prefeituras do interior e também no governo do estado? Bem, nesse sentido, nós temos mecanismos dentro do Ministério Público, principalmente com a atuação do nosso grupo de combate ao crime organizado e à corrupção. Além disso, nós temos o nosso plano de atuação, a criação de GAECos regionais, também uma forte atividade na área de Humaitá, Apuí, naquela região, em relação ao desmatamento e a questão de corrupção também naquela área. Então nós temos uma forte tendência a fortalecer aí a nossa estrutura do GAECO, dando maiores condições para que os promotores tenham um desempenho
mais proativo e eficaz possível no combate à corrupção no nosso estado do Amazonas como um todo. Promotor, e é possível que o Ministério Público seja mais atuante ainda do que tem sido até o momento no combate aí aos desvios de dinheiro público e também na melhoria dos serviços prestados à população, principalmente na área da saúde? É possível que o Ministério Público fique melhor do que ele é atualmente? Sim, Carlos, a gente tem como objetivo isso, né? O principal foco da nossa gestão vai ser reestruturar essas promotorias, especificamente a promotoria do patrimônio público, né? Que a gente tem condições de montar uma estrutura de apoio, assessoramento e material adequado, né? Então nós temos em mente fazer realmente centros de tecnologia, né, um parque tecnológico mais eficaz e colocar à disposição desses colegas um corpo técnico para que possa, né, produzir com muita integridade aquilo realmente e efetividade do que vem ocorrendo com o nosso estado, né? Então essa assessoria técnica é fundamental para que os colegas cheguem a desempenhar um trabalho com mais eficiência para todos nós, para toda a sociedade. Bom, e o Ministério Público chegou a pedir a decretação do lockdown, isso durante o pico da pandemia aqui em Manaus, mas o pedido foi rejeitado. Como é que o senhor analisa esse aumento de casos, de números de casos nas últimas semanas? É sempre visto com muita preocupação, né? Tanto é que a posse agora no dia 14 ou no dia 15, imagino que seja no dia 14, ela vai ser virtual, até como forma de exemplo que o Ministério Público tem se colocado a favor do isolamento e das medidas cautelares que devem ser adotadas não só por parte da Secretaria de Saúde, mas por conta também da Prefeitura. E o principal hoje realmente é a gente sentar à mesa junto ao governo do estado e à prefeitura municipal para que a gente possa dialogar e buscar os meios mais adequados para que a gente possa superar essa nova fase de avanço, né, de contaminação do Covid. Então, o mais importante nesse momento é que a gente consiga sentar à mesa com as promotoras, especificamente da área da saúde, que são elas que estão à frente, né, principalmente a doutora Silvana está à frente das ações em relação ao Covid-19, para que a gente possa direcionar em conjunto mecanismos para que a gente possa superar essa nova fase de contaminação. E o senhor já definiu a equipe que vai ajudá-lo aí no comando do Ministério Público Estadual? Está definido? Nós estamos com a nossa equipe de transição, né, formada por um procurador de justiça presidindo essa equipe, até em deferência, né, ao nosso órgão máximo, ao Colégio de Procuradores, em respeito à história dos procuradores que nos ajudaram a construir o Ministério Público que temos hoje, né, ajudou a fortalecer. Então nós temos à frente dessa equipe de transição o doutor Nicolau Libório, que é procurador de justiça, e composto com mais 3 promotores, né, que são os doutores Darlan, doutora Lília e o doutor Geber. Todos eles devem assumir em breve, logo que estão em posse também junto em cargos de chefia dentro da administração superior do Ministério Público. Ok, então muito obrigada pela sua participação hoje aqui com a gente no programa 18 horas. Conversamos com o promotor de justiça Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior. Muito obrigada, sucesso. Eu que agradeço e vamos continuar na nossa missão de servir a sociedade, garantindo a cidadania, né, com base na promoção da justiça e em defesa da nossa democracia. E com bastante diálogo para que a gente possa, juntos, melhorar a vida do cidadão amazonense. Muito obrigada. Então, conversamos com o promotor de justiça Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior, nomeado na semana passada pelo governador Wilson Lima para o cargo de Procurador-Geral de Justiça para o biênio 2020-2022. Agora 6h41 e você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. Bom,
Agora nós vamos de novidade aqui na Mix, hein? Com a banda Maracatec, ok? Que no começo do mês lançou aí o single Flor do Mangue, atual música de trabalho do grupo. O Maracatec tem influência do Mangue Beat, misturando aí groove, baião, ritmo de carimbó e também o eletrônico. A faixa faz parte do primeiro EP do Maracatec, que ainda será lançado. Pois é, Carlão, e essa música faz uma homenagem à canção Risoflora de Chico Science e Nação Zumbi, que é inspirada na ideia de um amor transformador. Então vamos de música, vamos de Flor do Mangue. 3h45, você conferiu, né? Uma novidade aqui na Mix FM, a banda Maracatec, a música Flor do Mangue, no melhor Mix do Brasil. Mix. Bom, vamos conferir agora, hein, a previsão do tempo, Karime Leão, para esta quarta-feira. Teremos aí um dia ensolarado amanhã. O que podemos esperar para amanhã, né? Quarta-feira, Karime Leão. Previsão do tempo. Bom, segundo informações do Clima Tempo, Carlão, vai chover sim amanhã. Afinal de contas, verão amazônico, né, gente? Ó, a previsão é sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 24 graus e a máxima não deve passar dos 33 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar pode chegar a 91%. Mix. Bom, e nós ouvimos agora a música do amazonense João Feijão, que faz parte do trio Maracatec, que estreia com o selo Maynard Music e o seu mais novo trabalho, a música Flor do Mangue. Boa. A música dá o nome ao primeiro EP do grupo, né, Carlão? Sim. E o primeiro single, Esperança, foi divulgado recentemente com clipe próprio. João Feijão está em São Paulo e vai conversar com a gente agora pelo telefone. Boa noite, João Feijão. Seja muito bem-vindo ao programa 18 horas, tudo bem? Olá, Karime, muito boa noite, tudo ótimo. Muito boa noite a todos os ouvintes, muito boa noite, Carlão. É uma honra estar participando aqui do programa de vocês. Bacana, acabamos de ouvir aí a sua música. E muitíssimo obrigada aí por conversar com a gente agora aqui no programa 18 horas. Então, em Flor do Mangue, você faz aí homenagem à música Risoflora de Chico Science e Nação Zumbi, inspirada na ideia de um amor transformador. Foi essa a inspiração? Você aumentou esse amor? Conta pra gente como é que foi esse processo de criação. Então, exatamente, Karine. Na verdade, eu estava num momento que eu me identificava muito com Risoflora do Chico, que fala de um amor inalcançável. Ele fala que é o amor de um pescador marginal por uma lavadeira. E ela meio que não dá muita bola pra ele na música, saca? Ele fala que preferia estar nas mãos dela, ele preferia estar nos braços do que estar nas mãos dela. Ou seja, ele estava se sentindo manipulado em vez de estar se sentindo confortável, sabe? Cuidado. Sim. No colo, né? Abraçado. Eu meio que me identifiquei muito e quis fazer uma música como se fosse para essa lavadeira, para que ela tentasse mudar de ideia e tentasse realmente abraçar o amor e se permitir, sabe? Se transformar e assim viver para sempre, sabe? Como uma flor que vira o fruto, que vira semente, que vira uma árvore, que vai gerar uma outra flor. Bacana, e como é que você está aí, né, se relacionando com o sucesso? Porque a música já está em todas as plataformas de streaming, né, como Spotify, Apple Music, Deezer. Você já estava contando com esse sucesso aí para essa música em especial? Então, essa música realmente ela foi visada com as pessoas que a gente está trabalhando, o Maynard, com a Rocambolha também, que é um selo aqui de São Paulo que está começando vários artistas muito legais. Eles falaram que essa seria a música de trabalho, que seria a música que realmente ia grudar na cabeça da galera. E a gente está acreditando muito, a gente está muito feliz com todo o resultado. Vai sair um clipe logo mais, até metade do mês que vem sai o clipe dela no YouTube. E vocês já podem conferir o clipe da primeira música que lançou, Esperança. Está lá no youtube.com/Maracatec. Era exatamente isso que eu ia perguntar sobre o clipe da música, né? Já tem previsão de lançamento e a produção dele no meio dessa pandemia aí, como é que foi? Então, foi muito cuidadosa com todas as medidas de segurança, não envolveu muita gente, a gente se deslocou para um sítio, uma propriedade privada, e foi muito legal a participação de uma dançarina da Radassa, uma dançarina de Belo Horizonte, que mora aqui em São Paulo também, e traz um pouco dessa ideia da Flor do Mangue, dessa conquista e dessa brincadeira.
desse paralelo entre as músicas. Fala um pouco da banda. A banda Maratec, ela uniu aí 3 amigos, né? Que têm afinidades e influências diferentes aí. Isso refletiu no trabalho, não é isso, querido? Então, a banda, ela tem uma história muito engraçada. Ela foi um projeto de TCC da faculdade aqui de São Paulo. Boa. E a galera do grupo era todo mundo de um lugar diferente do Brasil, cara. Isso que deu a inspiração, a sacada da banda. E nós 3 assumimos, decidimos levar isso para o âmbito profissional. O Guido é de Santos, o Celci é de BH, eu sou de Manaus, e a gente se encontrou aqui em São Paulo por acaso e decidiu fazer essa ideia, né, que o Chico, manter essa ideia que o Chico tinha, da universalização da música brasileira, pegar a música brasileira, o que a gente tem na nossa raiz, que é muito bonito, que infelizmente está muito ofuscado por esse momento que a gente está passando no mundo todo, principalmente no Brasil, mas o que a gente tem é muito bonito e a gente quer, através da música eletrônica que está em ascensão ultimamente, levar isso para o mundo todo e mostrar para o brasileiro que o que o Brasil tem é muito bonito. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, para quem não conhece, João Feijão nasceu aqui em Manaus e é um letrista de mão cheia, viu? Começou com reggae, não foi? Então você agora está aí em São Paulo, morando aí por muitos anos, estudando música. Agora, quais são, assim, os seus novos desafios, novos projetos? Então, aqui mesmo em São Paulo, eu participei de um projeto na faculdade, que era uma rádio, a rádio da faculdade. Eu tocava lá, era locutor lá, tocava vários sons, inclusive das minhas bandas, e fazia eventos com os meninos da banda. Eu organizei alguns eventos, desde aí de Manaus eu já venho fazendo isso aí com a minha antiga banda também, e aqui em São Paulo também tô nessa, mas por enquanto tô parado, tô focado só no Maracatec, buscando ter o melhor resultado possível. Bacana, e a banda já está pensando numa turnê, e se tiver, vocês passarão aqui por Manaus, querido? Nossa, com toda certeza, cara. A maior vontade do mundo que eu tenho é levar o Maracatec aí para Manaus. E vai rolar, cara. A gente só tá esperando o final dessa pandemia louca, que infelizmente nos pegou de surpresa. A gente já tinha um lançamento todo agendado, tivemos que mudar tudo mais de uma vez, porque a gente viu que o negócio não ia passar tão rápido. Então decidimos lançar, estamos dando o nosso melhor, com o nosso visual, com o nosso canal no YouTube, no Instagram também, @Maracatec. Segue a gente lá, que vocês não vão se arrepender. Estamos aguardando. Quando isso tudo passar, eu prometo que o show, cara, vai ser demais. Bacana. A gente fez poucos shows, mas o feedback que a gente teve de todos eles foi muito positivo. A gente realmente acredita que o nosso forte é o ao vivo. Vocês vão gostar muito. Valeu. Com certeza, maravilha. Então, muitíssimo obrigada pela sua participação hoje aqui, conversando com a gente no programa 18 horas. Conversamos com o músico João Feijão. Sucesso pra você. Muito obrigado, Karine. Obrigado, Carlão. Valeu. Obrigado pelo espaço Amix aí. A todo mundo, muito boa noite. Boa e noite. Até a próxima, galera. Até a próxima. Até a próxima. 6h53 e você está no melhor mix do Brasil. Você está ouvindo 18 horas. Ela é divulgado pela revista Rolling Stones no começo de setembro, o novo álbum de Katy Perry. Olha aí, Smile vendeu mais de 11 mil cópias nos Estados Unidos em apenas uma semaninha. Carlão, para você ter ideia, no ranking Top 200 álbuns, né? A música entrou na 7ª posição com um total de 22,8 mil unidades entre venda e streams. Boa. Então vamos de música, vamos de Smile. 18 horas. Legal, 6h56, fechando a playlist do 18 horas, a Katy Perry, a música Smile. Mix. Bom, e o médico Eduardo Laz, um dos mais reconhecidos ortopedistas do Amazonas, faleceu na manhã desta terça-feira, vítima da Covid-19. Ele estava internado na unidade de terapia intensiva do Hospital Santa Júlia 2 semanas e não resistiu aos graves comprometimentos do pulmão. O profissional respeitado Eduardo Laz era formado pela Universidade Federal do Amazonas, formado em 2003, especialista em joelho. Também era membro da Sociedade Internacional
Nacional de Artrocopsia, Cirurgia do Joelho e Medicina do Esporte Ortopédica, que é uma sociedade médica composta por profissionais dedicados ao esporte. Era atleta, praticante de jiu-jitsu e amante dos esportes de velocidade. Eduardo Laz havia sido recentemente contratado pela 3B da Amazônia, equipe de futebol feminino de Manaus que disputa a Série A2 do Campeonato Brasileiro como coordenador médico. Ele foi contratado logo após concluir uma formação de médico de equipe, certificada pela Barça Universitat do Barcelona da Espanha. Bom, e uma das estilistas mais conhecidas de Manaus, Fátima Nakajima, também faleceu nesta terça-feira em Manaus, vítima da Covid-19. A morte ocorreu dias depois do falecimento do marido dela, Roberto, também vítima da doença. Fátima Nakajima tinha 79 anos e quase 60 deles dedicados a criar vestidos e roupas de alta costura, principalmente para festas de noivados, casamentos e debutantes. Agora são 6h58 e você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. Agora nós vamos atualizar, os números da Covid-19 aqui no Amazonas e no Brasil, com Karime Leão. E o Amazonas registrou nesta terça-feira mais 767 novos casos de Covid-19, elevando para 132.687 o número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus aqui no estado. Foi registrada ainda uma morte nas últimas 24 horas por Covid-19 e essa morte ocorreu no interior do estado. Outras 2 mortes ocorridas em dias anteriores foram confirmadas como consequência da Covid-19. Entre os casos confirmados de Covid-19 no Amazonas, há 297 pacientes internados, sendo que 202 em leitos clínicos e 91 em UTI e mais 4 em sala vermelha, estrutura voltada para assistência temporária, para a estabilização de pacientes críticos ou graves, para posterior encaminhamento a outros pontos da rede de atenção à saúde. Há ainda outros 61 pacientes internados considerados suspeitos e que aguardam a confirmação do diagnóstico. E aqui no Brasil, segundo o levantamento de veículos de imprensa, a partir de dados das secretarias estaduais de saúde, o Brasil tem hoje 137.445 mortes por coronavírus. O país soma 4.566.123 casos confirmados de Covid-19 nesta terça-feira. E segundo o Ministério da Saúde, o Brasil soma hoje 3.887.199 pacientes recuperados da Covid-19. Agora, 7h em ponto, seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. A decisão sobre a prorrogação da CPI da Saúde está suspensa na Assembleia do Amazonas. Hoje o assunto foi retirado da pauta pela mesa diretora. A comissão já tem mais de 100 dias e desbaratou uma série de irregularidades na saúde do estado. Os membros da CPI querem mais 60 dias para trabalhar. Se for prorrogada, a CPI vai atuar até o dia 29 de novembro. Alguns deputados defendem até que ela seja permanente. Além de fiscalizar e investigar, pode fornecer subsídios ao governo do estado para aprimorar os investimentos na saúde. Ao votar sobre a prorrogar, os deputados governistas terão que se expor, dizer sim ou não para a investigação. A votação vai revelar o alinhamento dos grupos políticos na eleição para prefeito. Quem está sendo apoiado pelo governador Wilson Lima e quem não está. O governador tem alta rejeição do eleitorado pelo envolvimento em casos de corrupção. O pedido de prorrogação da CPI pode nem sequer ser colocado em pauta, mas isso revelaria que os deputados alinhados ao governo querem o enterro da CPI. Mas eles terão que explicar aos eleitores por que não querem mais a investigação. Pode acontecer várias coisas, mas o assunto não pode cair no esquecimento do cidadão. E quem viver, verá.
18 horas. Tudo bem, Carimilhão? São 7h02 em Manaus. Temos tem uma a saideira. Tem sim. É o seguinte, os funcionários dos Correios acatam a decisão judicial e voltam ao trabalho depois de 35 dias de paralisação. Os sindicatos fizeram a assembleia após TST e aprovaram aí reajuste de 2,6% para a categoria. Gente, muito obrigada pela companhia. Um beijo e até amanhã. Muito bem, 7h02, boa noite para você, boa noite para toda a equipe que produz o 18 horas, a equipe da Mix FM em geral, e nós voltamos amanhã, a partir das 6 da tarde, para mais uma edição do 18 horas aqui no Melhor Mix do Brasil. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.